capítulo 16, verso 19, a Bíblia diz que um dia Jesus chega para os seus discípulos e pergunta a eles: quem dizem as pessoas que eu sou? E cada um deu uma opinião. Disseram: Jesus, estão dizendo aí que o senhor parece com João Batista, o senhor parece com Elias, o senhor parece ser um dos profetas. E Jesus se dirige aos discípulos e perguntou: e para vocês, quem eu sou? A pergunta ecoa até hoje: quem é Jesus para você? Algumas pessoas tratam Jesus como se ela fosse uma religião. Jesus não é religião, mas tem gente que trata Jesus como se fosse uma religião. Quem é Jesus para você? Vou mudar a pergunta: o que ele pode fazer para você? Em qual área da sua vida Jesus pode operar, realizar maravilhas na sua vida? Quem é Jesus para você? Aí o Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro disse isso, Jesus se alegra com a resposta de Pedro. E não só se alegra, que disse que Pedro naquela hora recebeu uma chave. Qual é a função de uma chave? A chave, ela te dá acesso. A chave, ela te liga a lugares. A chave, ela te permite acessar lugares que outros não podem acessar. Por exemplo, se você tem a chave da sua casa, se você ao vir para a igreja, você fechou a porta ou o portão, provavelmente alguém para voltar, para entrar na sua casa, a menos que arrombe, que não é o caso, a pessoa vai ter que ter acesso à chave. Caso contrário, não vai conseguir acessar aquele ambiente, aquela casa, aquele lar, aquele comércio, aquele estabelecimento. O mundo espiritual, ele tem chaves. O mundo de Deus, ele possui chaves. Um dia Jesus contou uma parábola e os discípulos disseram: mestre, me explica aí, por que para nós o Senhor fala abertamente e para a multidão o Senhor fala através de parábolas? Jesus disse assim: porque a vocês é dado conhecer os segredos, os mistérios do reino de Deus. Deus não fala com todo mundo da mesma forma. Tem gente que você vem à igreja e a mensagem é tão clara que você diz: uau, Deus falou comigo. Tem gente que vai vir à igreja, vai ouvir a mesma mensagem, o mesmo pregador, é o mesmo culto, mas quem sabe a pessoa não vai entender. Ela vai sair daqui dizendo: eu não entendi muito bem o que é que Deus quis falar comigo no dia de hoje. A palavra de Deus, ela é como uma chave. Cada chave carrega um segredo. Cada chave carrega na ponta dela aqueles dentinhos que é chamado de segredo. São aqueles segredos que abrem porta. Tem segredos ou tem chaves, nem toda chave abre todas as portas. Existe a chave que abre o portão, existe a chave que abre o cadeado, existe a chave que abre o cofre, existe a chave que dá partida no seu carro ou na sua moto. Cada chave tem um segredo e cada segredo abre determinadas portas. Traduzindo para o mundo espiritual, quando você vem à igreja, Deus vai te dar chaves, entendimento, revelações. Cada uma dessas chaves que Deus vai lhe entregar, ela vai abrir certas portas na sua vida. Há pessoas que vêm à igreja e vão receber a chave da cura divina. Outros vão vir à igreja e vão receber a chave da paz. Você sai daqui com a alma leve. Tem gente que vem à igreja e vai receber o segredo, por exemplo, para perdoar, para esquecer, para superar um passado que foi difícil, que foi doloroso. Tudo isso são chaves. Quando Pedro teve o entendimento de quem era Jesus, Jesus diz que Pedro recebeu uma chave. Vamos ler o versículo? Já expliquei. Verso 19, Mateus 16, 19, e eu te darei as chaves, vou repetir, e eu te darei as chaves, só mais uma vez, e eu te darei está no plural na sua Bíblia? As chaves, significa que o reino de Deus, ele possui várias chaves, segredos, que eu e você precisamos aprender a acessar. Seria quase impossível no mesmo culto o pregador falar sobre todos os temas, sobre todos os assuntos. Por isso que tem dia que você vem à igreja e o pastor vai falar sobre esquecer o passado. Tem dia que você vai vir à igreja, o pastor vai pregar sobre perdão. Tem dias que você vai vir à igreja, o pregador vai falar sobre santidade. Tem dia que você vai vir à igreja, o pastor vai falar sobre prosperidade. Tem dia que você vai vir à igreja, o pastor vai falar sobre respeitar a autoridade. Tudo isso são chaves, são segredos que vão lhe dar acesso a certas coisas. A porta é uma só, o caminho é um só,
A porta é Jesus, o caminho é Jesus, a salvação é Ele. Mas quando você chega diante de Jesus, nele você vai encontrar vários segredos. O salmista diz no Salmos capítulo 100: entrai diante de Deus pelas suas portas. Deus é uma porta única. Só que quando você entra na presença de Deus, na presença dele você vai ter entendimentos. Há pessoas que têm um entendimento da salvação. Se morrer hoje vai para o céu, mas não tem um entendimento da cura divina. Essa semana eu atendi um caso que me chamou a atenção, que a pessoa ela tem fé para ser curado. Veio a doença, ele disse: está amarrado, sai daqui doença, eu não te aceito e tal. Mas a pessoa me ligou: pastor, eu estou em dúvida se eu estou salvo, por causa disso, disso, disso e disso. O que eu quero mostrar para você? É possível uma pessoa ter acesso, entendimento de que ela está salva. Você deu a vida para Jesus, você não está vivendo uma vida pecaminosa, se morrer hoje vai para o céu. Como diz na brincadeira atual, né? Se chegar a hora da tua senha, você sabe que você vai para o céu, porque você crê na salvação, mas não crê na cura divina. Aí você vive doente, você não tem fé para ser curado, a doença fala mais alto. Tem pessoas que têm fé para ser curado, mas não tem fé para prosperar. Aí vive uma vida aquém, uma vida miserável, uma vida medíocre e etc. Tem gente que tem fé para prosperar, mas não tem fé, por exemplo, para perdoar um parente. Foi o que Pedro disse. Os discípulos chegaram e disseram: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7. E olha que perdoar 7 vezes a mesma pessoa já é nobre, hein, gente? 7 vezes a mesma pessoa já é nobre. Jesus falou: 7 não, eu vos digo 70. Aí foi quando os discípulos disseram: então aumenta a minha fé. Por quê? Porque os discípulos tinham fé para expulsar demônios, mas eles não tinham fé de perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7 ao dia. Então é possível que você tenha fé para algumas e não tenha fé para outras coisas. Quando Pedro entendeu quem era Jesus, ele recebeu uma chave. Mas a primeira dica que eu quero lhe dar: o céu tem muitas chaves. Você pode ter a chave da prosperidade e não ter da cura. Você pode ter da cura e não ter do casamento, e assim por diante. Porém, quando você entender, o entendimento é o segredo, é a chave que você precisa para dar a volta por cima. O Pedro entendeu, deixa eu ler o versículo completo agora. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ligar e desligar significa unir ou se apartar, concordar ou discordar. Ligar na terra significa o seguinte: Deus diz que eu fui sarado, eu concordo ou eu discordo, eu creio ou eu duvido. Há poucas semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, eu preguei nessa igreja sobre 2 Coríntios capítulo 11, versos 3. Cuidado para que você não seja enganado, como Adão e Eva, pelos vossos sentidos. Há 2 semanas atrás eu preguei isso aqui nesse altar. Os nossos sentidos, ele vem para nos enganar. A Bíblia diz, mas o que você sente, às vezes confronta, bate de frente com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode, mas você está se sentindo impotente, incapaz, ineficiente, não vou dar conta. O teu sentido está batendo de frente. Agora a Bíblia vai dizer que quando você liga aqui na terra, então ligar é concordar. Quando você liga aqui na terra, será ligado no céu. Mas ligar com o que, pastor? Com Deus, com aquilo que Deus falou. João capítulo 15, verso 5 diz: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, versículo 7, pedireis qualquer coisa, e vai acontecer. Quando nós nos ligamos a Deus, João 15, 5 diz: porque sem Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Quando eu e você nos unimos a Deus, porque recebemos uma chave, um entendimento, aquilo vai nos abrir portas, que antes estavam fechadas, mas que agora será aberta. Que antes parecia impossível, mas agora será possível, porque você recebeu o entendimento, você ligou aqui na terra com Deus, com a Bíblia, com o que Deus fala, e ficou ligado lá no céu. Segundo caso, Apocalipse capítulo 3, verso 7. A Bíblia fala de uma chave que foi dada a Davi. Davi recebeu uma chave. Livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para você
que a chave não é de metal, a chave é o entendimento. A chave não é de ferro, de bronze ou de ouro, é o entendimento que você recebe a respeito do que Deus falou. Por exemplo, enquanto você acha Apocalipse 3, abre aí e deixa aberto. A Bíblia fala de um santo homem chamado Enéas. Está registrado em Atos 9:34. Enéas era um homem santo, mas vivia doente. Ele era de Deus. Se morresse naquele dia, iria para o céu. Mas ele não tinha fé para ser curado. Aí o Pedro chega e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele entendeu, ele acreditou, e na mesma hora ele se levantou. 8 anos em cima de uma cama, não precisou de fisioterapia, não precisou de outro tipo de tratamento. O texto diz que na mesma hora ele deu um salto. Por que ele deu um salto? Porque ele recebeu uma chave. Eu poderia ler para você a chave de Gideão. O anjo chega e diz: Gideão, o Senhor é contigo, você é um homem muito valente. Ele deve ter olhado assim e falar: eu não me vejo dessa forma, eu não me sinto dessa forma, não é assim que eu me vejo. Aí o anjo explicou para ele, e ele entendeu. Aí o Gideão, com 300 homens, ele fez a diferença. Eu poderia ler para você a chave do centurião de Cafarnaum, a fé que ele teve. O centurião de Cafarnaum recebeu um entendimento, uma chave. Qual foi a chave? Jesus, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, o Senhor não precisa nem ir na minha casa. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Jesus disse: uau, nunca encontrei tanta fé. Está claro o que é uma chave? É o entendimento. A chave não é de ouro, não é de metal, mas é o entendimento que Deus te dá daquilo que Deus falou. Apocalipse 3:7 está escrito assim, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Você pode repetir comigo aí? O que tem a chave de Davi. Pausa aqui um pouquinho. A Bíblia vai falar de uma revelação que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. E lá ele entende que Davi recebeu uma chave. E que agora ele também tinha essa chave. Significa que a chave que eu tive, você também pode ter. A chave que alguém teve para ser curado, alguém entendeu e foi curado. Alguém entendeu e prosperou. Alguém entendeu e venceu no casamento. Alguém entendeu e deu a volta por cima. Você também pode ter a mesma chave. O texto está dizendo que a chave era de Davi. Por isso que na igreja, quando você ouve testemunho, cuidado para você não achar normal, não se acostumar com o testemunho e não crer mais e não vibrar mais. Sabe aquela pessoa que tem muito tempo de igreja? Quando ela vinha na igreja, 10, 15, 20, 30 anos atrás, alguém contava uma bênção, ela ficava toda feliz, todo feliz. Uau, Deus é bom! Chegava em casa e falava para todo mundo. Hoje, se o pastor ficar meia hora catando testemunho, quem tem uma bênção para contar? A pessoa fica inquieta. Ela vai para o banheiro, ela vai beber água, ela olha para o celular, ela vai embora, porque ela não quer mais ouvir testemunho. Mas entenda, quando você ouve o testemunho, quando você entende o que Deus fez na vida de uma pessoa, você deveria entender que Deus também pode fazer na sua vida. A chave que Deus deu para uma pessoa é a mesma chave que Deus pode dar para você. O entendimento que Deus deu para uma pessoa é o mesmo entendimento que Deus pode dar para você. O Davi recebeu uma chave, e dentro dessa chave, olha aqui para o pastor, está no texto, eu vou ler para você. O que o Davi, o que essa chave deu a ele o entendimento? Capítulo 3, verso 7, vamos ler de novo, ó. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Agora eu queria que você lesse comigo, é o finalzinho do versículo, vai lá. O que abre e ninguém fecha. Acabou aí? Ah, tem mais? O que mais diz? E o que fecha? E eu falei isso sexta-feira agora. Existem pessoas que param o versículo na parte que diz que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Isso é verdade. Mas o mesmo versículo está dizendo, mas Deus também fecha. Às vezes você está acostumado a ver, a conhecer, a pedir, a clamar, a orar, a rogar, a interceder. Há um Deus que abre portas. Mas você precisa entender, isso é um segredo, que o Deus que abre, Ele também pode fechar. Mas por que Deus fecharia algumas portas? Porque se Deus não fechasse, você não sairia dali. Há momentos na sua vida que se Deus não fechar o ciclo,
Se algo não tivesse dado errado, se não tivesse pegado no teu calo, no teu calcanhar, você estaria lá até hoje. Há momentos na vida que portas vão se fechar. E não é porque Deus é mau. Há momentos na vida que portas vão se fechar, ciclos vão se fechar. Falando de Davi. O próprio Davi, a Bíblia diz que quando o profeta Samuel manda o WhatsApp, não tinha WhatsApp, tá gente? Só estou ilustrando aqui. Mandou o WhatsApp para o pai, Jessé. Ô Jessé, mandando um áudio aí para você. Jessé, eu estou chegando aí, um dos seus filhos vai ser rei. Jessé tinha 8 filhos. Ele separou 7, o profeta não falou qual. Ele pegou 7 e deixou caçula. Davi era, entre aspas, desprezado pela família. Ninguém acreditava que ele poderia ser alguma coisa. Deus tinha um plano de fazer de Davi um rei. Mas para que Davi fosse rei, Deus teve que tirar Davi da onde, gente? Da casa do pai. Você sabe que tem ciclos, tem portas que vão se fechar na sua vida. Pastor, eu achava que ia dar certo e deu errado. Vou repetir, Apocalipse 3:7. Há portas que Deus abre e ninguém fecha, mas também há portas que Deus fecha e ninguém pode abrir. Então você não deveria ficar triste, chateado, aborrecido, quando alguma porta se fechar para você. Se a tua vida está na mão de Deus, até a porta que se fecha, é Deus na sua vida. Se a sua vida está na mão de Deus, se algum ciclo se fechou, é Deus na sua vida. Nem todas as amizades que nós tivemos na nossa infância são amigos até hoje. Eu acredito que você deva ter boas lembranças da sua infância. Acredito que sim. De algum amigo, de alguma amiga, jogava bola, subia a árvore, catava manga, ia pescar, nadava no rio, sei lá o que mais você fazia. Mas que, apesar de ser uma boa lembrança, um bom amigo, uma boa amiga, cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu o seu passo, cada um está em algum lugar. E tudo bem, gente. Existem amizades que são por tempos determinados. Existem ciclos que são por tempo determinado. Existem fases na nossa vida que são por tempos determinados. Então, se você está vivendo uma fase em que Deus está permitindo portas se fechar na sua vida, não se desespere, porque o Deus que abre é o Deus que fecha, o Deus que fecha é o Deus que abre. Se algo na sua vida deu errado, se não foi como você queria, vai ser melhor ainda, vai ser do jeito que Deus planejou. Irmãos, a gente não conhece, eu e você, a Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos olhos, expressão popular, só enxergamos um palmo na frente do nosso nariz. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus que vê muito mais além, Ele já sabe o que tem preparado para mim e para você. Então uma das chaves que o Davi teve há momentos na vida que Deus vai fechar portas. O Davi sai da casa do pai e foi chamado para trabalhar no palácio. Lá no palácio, o rei Saul, endemoniado, cheio de demônios, manifestava demônio no rei, pegava o Davi a sua harpa e tocava, adorava a Deus. Quando Davi adorava a Deus, os demônios que estavam em Saul eram expulsos, eram expelidos, saíam, desapareciam. E a Bíblia Sagrada diz que um certo dia, as pessoas começaram a cantar, Saul venceu a 1000, Davi, seus 10 milhares. Surgiu um negócio chamado dor de cotovelo, inveja. O Davi diz, como pode? Eu sou rei, Davi é 10 vezes melhor do que eu. E ele pegava em lanças para poder matar Davi. Pastor, por que Saul fazia isso? Primeiro, porque estava endemoniado. Segundo, porque o Davi precisava sair dali. Tem portas que vão se fechar. O palácio foi bênção para Davi? Foi, mas não foi bênção para sempre, gente. Existem ambientes que vai ser bênção na sua vida, mas alguns ciclos vão se fechar. E quando o ciclo na sua vida se fechar, continue nas mãos de Deus. Portas se abrem, portas se fecham, outras se abrem, e assim vai vivendo a sua vida. O Davi entendeu. O entendimento do salmista Davi é o entendimento que nós deveríamos ter. Qual é o entendimento? Vamos ver uma das chaves de Davi? Livro de Salmos, capítulo 16, versos 8. Salmos 16, 8. Salmos capítulo 16, versículo 8. Salmos capítulo 16, versículo 8. Então Davi, ele recebeu algumas chaves, entre elas, que Deus abre portas, mas que Deus também fecha portas. E se algumas portas se fecharam na tua vida, não é motivo de pânico, não é motivo de desespero,
É motivo de você permanecer nas mãos de Deus. Saber que se Deus permitiu alguma porta se fechar, Ele tem outras maiores e melhores para abrir na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá? Capítulo 16, versículo 8. Tudo aqui é recado para nós, mas eu preciso ser objetivo aqui. Capítulo 16, versos 8. Olha o que dizia, esses salmos aqui foi de Davi. O que o Davi falou? Tenho posto o Senhor de vez em quando. Ah, não é de vez em quando. Quando a corda está no pescoço. Também não, sempre, continuamente. A porta se fechou, permaneça diante de Deus. A porta se abriu, permaneça diante de Deus. Você está ganhando dinheiro como nunca, fique na presença de Deus. Está faltando dinheiro até para pagar, comprar, fazer mercado. Continue na presença de Deus. Você está sendo elogiado, reconhecido, o seu trabalho, o seu esforço, está todo mundo dizendo parabéns. Fique na presença de Deus. Está todo mundo dizendo, você vai ser mandado embora, você vai ser despejado, vai dar ruim, vai dar errado. Continue na presença de Deus. O Davi, ele recebeu uma chave. Qual é a chave? Qual é o entendimento de Davi? Venha o que vier, passe o que passar, se porta se abrir, se outra se fechar, eu não vou sair da presença do meu Deus. Eu não vou abandonar a minha fé, eu não vou deixar de crer em Deus, eu não vou deixar de confiar em Deus, eu não vou deixar de ficar firme com o Senhor meu Deus. O que mais diz o texto aqui? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso, quer dizer, o motivo, a consequência agora, por isso que Ele está à minha mão direita. A mão direita na Bíblia é a expressão de força. A mão direita na Bíblia é a expressão de poder. Todas as vezes que você vê a destra, mão direita, significa força, poder. Exemplo, Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. É o poder dele. O poder de Deus, simbolizado pela destra, mão direita de Deus. O Davi está dizendo, nem sempre todas as portas vão se abrir para mim. O Davi não queria ser perseguido, mas ele foi. O Davi não queria passar pelo que ele passou, mas ele passou. Todavia o Davi está dizendo, se eu e você, se nós continuarmos, permanecermos fiéis ao nosso Deus, Deus vai estar à sua mão direita, Ele vai ser a tua força, Ele vai te sustentar. Lembra do que a Bíblia nos ensina? Que o nosso Deus, Ele é Deus dos montes, isso, e também Deus dos vales. Os montes, expressão de quando tudo dá certo. Vales, momentos em que guerra, guerra, guerra e mais guerra. Deus é Deus quando tudo dá certo. E Ele ainda é seu Deus, se alguma coisa ou se muita coisa está dando errado. Então, se você colocar o Senhor continuamente diante de ti, Ele vai ser a tua destra. E a última frase diz o quê? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca, jamais vacilarei, tropeçarei, vou quebrar a cara, vai dar errado. Por que não? Porque o Senhor estará sempre diante de mim. Qual foi a chave de Davi? É a chave que eu quero que você tenha hoje. Qual é a chave de Davi, pastor? O Davi entendia que o Deus que abre era o Deus que fecha. O Deus que fecha é o Deus que abre. Mas se a tua vida estiver continuamente diante de Deus, você não vai tropeçar. Ele vai te sustentar. Se você tropeçar, Ele te sustenta. Se vier a luta, Ele te dá força. Se for injustiçado, Deus fará justiça na sua vida. Porque você está diante do nosso Deus. Para encerrar, deixa eu te mostrar a chave de Pedro, uma das chaves de Pedro. Lembrando que chaves são várias, né? Mateus 14, 29, 30 e 31. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Lá fala da passagem que Jesus multiplica pães e peixes. Jesus abençoa uma multidão. E logo em seguida, Jesus ele ordena os discípulos que vão para outra margem. Na outra margem, a Bíblia diz que Jesus manda, mas Jesus não foi. Os discípulos entram no barco e atravessam para outra direção. No meio do caminho, os discípulos estavam na obediência e se levanta uma tempestade tão grande, tão forte, que o barco ia afundando, que o barco ia indo perdendo. Aí a Bíblia diz que Jesus começa a caminhar sobre as águas. O Pedro foi o mais corajoso deles e disse, és o Senhor, deixa eu andar sobre as águas.
O que eu quero te dar aqui é uma chave só aqui. Podemos? Capítulo 14, versos 29, está escrito assim. E ele disse, e Jesus falou para Pedro, vem. Deixa eu só voltar no versículo 28, senão vai ficar inconclusivo aqui o entendimento. 14, 28. Volta só um versículo só. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vamos lá, você conhece a história, mas eu vou retentar ser objetivo. A história diz que estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, o vento era contrário. Os discípulos, a maioria deles eram pescadores, acostumados a barco, a mar, a vento, a tempestade e etc. Só que agora a Bíblia diz que Jesus veio caminhando sobre as águas. O que era o óbvio? O que era a coisa mais sensata, mais lógica, mais normal? Jesus vem aparecendo e eles deveriam clamar, Jesus, acalma essa tempestade pelo amor de Deus. O mais óbvio seria pedir aquilo que era que a tempestade acabasse, que a tempestade se encerrasse, que a tempestade chegasse ao fim. Só que agora o Pedro faz um pedido inusitado. Pedro entendeu, Jesus está vindo, eu quero me aproximar dele. Olha a chave de Pedro. A chave de Pedro é, eu não quero que a tempestade acabe, eu quero aproveitar a tempestade para me aproximar de Deus. Olha a chave de Pedro. Pedro, ao invés de pedir, pelo amor de Deus, que essa tempestade acalme, que essa tempestade passe, o Pedro pediu, Senhor, permita-me ter contigo. Permita-me me aproximar de ti. Permita-me estar mais perto de ti. Existe um jargão popular, que isso não está explícito na Bíblia, mas fica subentendido. O jargão diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é versículo da Bíblia, tá bom? Mas há o entendimento de que tem pessoas que só vão se aproximar de Jesus na hora da dor. Assim foi com Paulo, com Saulo de Tarso, só se converteu porque caiu do cavalo. Tem gente que só vai virar crente, só vai se converter a Jesus se cair do cavalo. Tem gente que só vai se converter se o médico falar, olha, cuidado, hein, você tem tanto tempo de vida. Aí a pessoa diz, não, agora eu vou para a igreja, agora eu vou colocar minha vida em ordem. Então, há pessoas que só vão tomar juízo para buscar a Deus no momento de dor. Mas eu repito, isso não é um versículo bíblico, é um entendimento. O Pedro entendeu que naquela tempestade, melhor do que a tempestade passar, era ele se aproximar de Deus. Eu acabei de ler para você Apocalipse 3:7. Deus, ele abre portas, mas o mesmo Deus também. E se uma porta se fechou para você, você deveria se aproximar de Deus. Se algumas portas estão se fechando na sua vida, você deveria se aproveitar para se aproximar de Deus. Ao invés de Pedro pedir que a tempestade passasse, ele pediu a Deus que ele pudesse se aproximar. Isso é uma chave, gente. Isso é um entendimento. Sabe aquela pessoa que às vezes ela vem à igreja, e quando a pessoa vem à igreja, é só ela passar uma luta, e ela diz, não vou mais à igreja, porque eu estou passando por isso, porque eu vi aquilo, porque eu vivi aquilo outro. Você ainda não entendeu a chave. Qual é a chave? Na luta eu me aproximo. Na luta você se apega. Na luta, você se volta para Deus. A luta de Pedro era uma tempestade cujo barco ia afundar. A luta de alguém aqui pode ser um casamento em crise, que um dos dois diz, estou indo embora de casa. A luta de alguém aqui pode ser uma dívida impagável que você fez, ou que alguém usou o teu nome, e você está todo endividado. Doença descoberta que você não tem tratamento, ou não sabe o que fazer para resolvê-lo. Todavia, o que é que o Pedro está nos dando como chave? Ele está dizendo para mim e para você, ao invés de pedir para Jesus, acalma essa tempestade, pelo amor de Deus, ele diz, me permita ir ter contigo por cima das águas. Isso é chave. Andar sobre as águas é natural, gente? Claro que não. Com barco, ok. Com uma prancha, para quem sabe, ok.
Mas andar, pisar sobre as águas, isso é extraordinário, isso é sobrenatural. O que é que o Pedro está nos ensinando? No meio de uma tempestade, no meio de uma luta, no meio de uma crise, aproveite para se aproximar de Deus e clamar pelo seu milagre. Aproveite para se aproximar de Deus e pedir coisas extraordinárias, porque se Deus permitiu essa tempestade na sua vida, Ele quer fazer algo extraordinário. Lá no Evangelho de Marcos 6, a Bíblia fala a mesma história, que Jesus veio caminhando sobre as águas, mas Marcos 6,48, coloca na tela para eles, por favor, vai dizer que Jesus queria passar adiante deles. Marcos 6,48, é o mesmo texto, só que Marcos falou uma coisa muito legal. Marcos disse assim, 6,48, é a mesma história. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Só a última linha aí, o que está escrito? E queria passar adiante dele. Ora, se Jesus permitiu uma porta se fechar, uma tempestade se levantar, uma crise aparecer na sua vida, não é maldade, não é castigo, não é abandono. É você que deveria entender, eu preciso me aproximar de Deus. E se eu e você, se nós nos aproximarmos dEle, é uma oportunidade, não só para a tempestade passar, porque mais cedo ou mais tarde, ela vai passar, mas é uma oportunidade para você viver um outro nível de milagre, um outro nível. Os discípulos já tinham vivido o milagre, gente, pode aplaudir a Jesus, é para Ele. Os discípulos já tinham acabado de ver um milagre, 5 pães alimentando 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos já tinham visto o milagre, só que aquela tempestade era uma chance para que eles pudessem viver um novo nível de milagre. Você quer viver um novo nível de milagre na sua vida? Irmãos, vai ter tempestade. Você quer viver um novo nível de milagre na sua casa? Vai ter problemas. Você quer viver um novo nível de bênção na sua família? Vai ter gigantes. Você quer viver um novo nível de prosperidade? Vai ter luta. Você quer viver um novo nível em qualquer área da sua vida? Você vai ter desafios maiores. Porque para que eu e você, para que nós possamos viver um novo nível, nós precisamos ser impulsionados a isso. E a tempestade é para isso, gente. A tempestade que você viveu foi para fazer você ter o seu negócio. A tempestade que você viveu foi para você mudar de emprego. A tempestade que você viveu foi para você trocar de carro. A tempestade que você viveu foi para o seu casamento ficar mais forte. A tempestade que você viveu, ela sempre terá uma finalidade. Marcos 6,48, Jesus queria passar adiante. O que Jesus faria? A história diz que os discípulos tiveram medo. Jesus entra no barco, acabou. Mas agora Pedro está nos dando uma chave. Está passando por uma luta? Por uma tempestade? Ao invés de clamar para a tempestade passar, clame para estar mais perto de Deus. Porque se Deus permitiu, Ele está te levando para um outro nível de milagre. E quem sabe você está até pedindo, Deus, me abençoe, Deus me honre, Deus faz. Aí vem a tempestade, e você não enxerga que é a resposta da sua oração. Você está até pedindo, Deus, mude a minha história, me honre, me abençoe, faça isso, faça aquilo. Aí a sua vida vira de perna para o ar, expressão popular, e você não está entendendo que isso é exatamente a resposta da sua oração. Qual foi a chave de Davi? Ao invés de clamar, tempestade, para! Ele diz, Jesus, deixa eu me aproximar. E ao se aproximar, ele pediu a segunda coisa, deixa eu andar sobre as águas. Eu quero me aproximar e quero viver um outro nível de milagre. Irmãos, vamos viver um novo nível de milagre? Para isso você tem que se aproximar. E depois de se aproximar, Deus vai te levar a viver um novo nível de milagre. Seja na vida familiar, financeira, espiritual e etc, etc, etc. Mas para que isso aconteça, esta é a chave. O Pedro não pediu o óbvio, acalma a tempestade. Ele pediu o impossível, me deixa andar sobre as águas. O óbvio para quem está numa luta é, Jesus, que essa luta passe logo. O óbvio para quem está doente, Jesus, que eu fique curado logo. O óbvio para quem está enfrentando uma tempestade, Jesus, por favor, me ajude. Mas ao invés do Pedro pedir o óbvio, ele pediu o impossível. Que hoje você se aproxime-se de Deus. E aquilo que parece impossível, foi a chave de Pedro, que seja a nossa chave aqui hoje. Jesus, o Senhor sabe as tempestades que eu estou vivendo.
Só sabe. Me ajude a viver o impossível. Me ajude a viver o extraordinário. Me ajude a viver o sobrenatural. Você tem um Deus, conforme disse Davi, que está continuamente diante de ti. Ele é a sua mão direita, Ele é a sua força. Ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Ele vai te ajudar a atravessar quaisquer tempestades na sua vida. A chave de Pedro foi que ele pudesse viver o impossível. Que você hoje pegue essa chave, esse entendimento. Se Deus fechou alguma porta, Ele está me permitindo viver coisas que eu ainda não vivi. Ele está me permitindo chegar a lugares que eu ainda não cheguei. Ele está me permitindo viver realidades que eu ainda não vivi. Mas guarde, você tem que se aproximar. Porque sozinho, distante dele, você não vai conseguir. Mas junto a ele, com a ajuda dele, você já conseguiu. Porque diz a Bíblia que nele nós somos mais do que vencedores. Vamos aplaudir. Obrigado, Jesus. Fale mais, Pai. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar agora, queridos. Recado dado.